Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o Guilherme Gontijo Flores, né? Ele veio aqui falar sobre o livro de poesia, o Potlatch, tá aqui, o livro que saiu pela Todavia em 2022, Todavia de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Prazer te Valeu, Zé. receber. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço pelo convite e participar dessa série já vigorosa aí de conversas que você tem. Maravilha. A gente está com acho que quase 50 conversas só sobre livros de poesia, aqui no canal Outro Livro. Aliás, você que está aí assistindo, se já não é inscrito, inscrita, por favor, faça a sua inscrição. Comente as nossas conversas, visite lá o canal, né? Tem mais de 100 entrevistas nas playlists de narrativa, de poesia, de estudos. Começamos uma agora, Guilherme, de tradução também. Ah, eu vi com o Leonardo Antunes, né, tradutor da Ilha. Exato. Então, Maravilha. falamos com ele, já gravamos com a Dirce Valtric também, e o próximo a gravar será o Maurício Cardoso. Então, tá legal aí. Daqui a pouco você volta aqui também para falar sobre tradução, né? Com o Uma maior prazer. tradução Só sua. gente fina até agora, hein? Gente, o Guilherme Gontijo Flores é de Brasília, de 1984. Ele é poeta, tradutor, professor na UFPR, em Curitiba. Ele publicou poemas de todos os nomes que talvez tivéssemos aqui, todos os nomes que talvez tivéssemos, 2020. O A câmera está dando uma oscilada aqui. O Potlatch, né, esse que a gente vai falar, sobre o qual falaremos hoje. O romance História de Joia, esse eu não tenho, 2019. Um Infanto Juvenil também, em parceria com Daniel Condo e a Carol Naine, é isso? Nine. Nine. É meio Desembarcados. isso. O ensaio Tradução Exu, em 2 volumes, tem aqui, com o André Capilé, esse também de 2022. De repente poderíamos armar uma conversa em cima desse livro, hein? Fazer o Acho Capilé também, fazer um que papo seria assim. muito legal. Uma conversa a três seria muito bacana. E agora, recentemente, saíram aqui também o Ranho e Sanha e Seu Dedo é Flor de Lótus, poemas de amor do Antigo Egito. É um livro legal porque o Guilherme ele assina em nome próprio essas leituras, versões que ele faz desses poemas. Então, dá para ver que o Guilherme também é um tradutor, né? Traduziu obras, entre outros, de Safo, Propércio, Rabelais, Burton, Chellan. Foi coeditor do blog Revista Escamandro e é membro do grupo Pécora Louca. Também é um autor premiado, tradutor premiado. O prêmio mais recente foi esse da França, né? Da Embaixada da França. Isso, pela tradução do último volume da obra completa do Rabelais. Joia mesmo. Esse eu ainda preciso ter. Então, obrigado de novo, Guilherme. Muito bom estar aqui, né? A gente se conheceu recentemente, assim, pessoalmente. A gente já tinha se cruzado outras vezes, né? Mas assim ficamos mais juntos agora nessa semana de literatura em Londrina, do Sesc. Foi bem legal também. Deu para a gente trocar bastante ideia ali. Então, Foi muito legal, bom legal eu ter tido estarmos a juntos. oportunidade. Eu queria começar te perguntando sobre o título do seu livro. Como é que você pensou esse que a gente tem, né? A partir do Marcel Mauss, o autor da antropologia, né, descendente, de certo modo, do Durkheim, que fez esse estudo pioneiro sobre o Potlatch no ensaio sobre a dádiva. E ali ele fala de rituais de troca, de retribuição, de dádiva, muitas vezes violentas, muitas vezes usurárias também, mas muito relacionadas a uma noção de honra, honra social, né? Então, eu queria te perguntar como é que é essa noção aí de retribuição, que também é uma noção de agradecimento, está ligada a esse conjunto de poemas. E o que que veio antes? O título do livro, enquanto uma ideia, os poemas, e aí conta um pouco essa história do título e Tá. do livro. Geralmente, quando eu estou escrevendo um livro, eu vou escrevendo poemas sem me preocupar muito sobre nada.
Em algum dado momento eu percebo que os poemas, um grupo de poemas, não todos que eu andei escrevendo num determinado período, tem uma coesão forte. E aí, quando eu presto atenção nessa coesão forte, começam a surgir outros poemas dialogando com aqueles. E é mais ou menos nessa hora que aparece algum título. Geralmente o título vem como um reconhecimento do que eu mesmo estou encontrando naqueles poemas já quando os releio. E Potlatch, e aí, enfim, quando eu tenho um livro, quando eu percebo que eu tenho um livro, eu começo a escrever poemas para um livro, começo a sentir que falta um poema que faz isso, falta um poema que faz aquilo. Eu gosto que um livro tenha alguma amarração, que ele não seja apenas um ajuntado de poemas de um período X. Bom, você também tem essa coisa muito clara, né, de escrever livros de poema, né, que tem uma força que os une, né? O Potlatch eu tinha já escrito, assim, acho que metade do livro, ou mais de metade do livro, e não tinha título nenhum. E estava passando ali, sei lá, pela terceira ou quarta vez em torno da questão desse ritual, o Potlatch, que é um ritual mais comum e tem esse nome de alguns povos da América do Norte, mais próximos ali do Canadá e da costa oeste, né? E que é um ritual que, assim, resumindo muito grosseiramente, era caracterizado por uma espécie de desapego radical, né? Mas é ritual, obviamente, não é uma ética de vida. Mas dentro do ritual, esperava-se que aquele que está promovendo o ritual convidasse pessoas variadas, inclusive de aldeias distintas, e fizesse uma espécie de doação generalizada das suas posses. De modo que quanto mais a pessoa se desfaz, ou se desfizesse dos seus bens, mais ela ganharia, em contramão, uma espécie de reconhecimento simbólico. E se por um lado isso parece, né, eu acho muito curiosamente avesso a tudo que a gente entende em termos de sucesso na nossa cultura, né? Aliás, a nossa cultura é sempre a da acumulação antes de qualquer coisa, né? E a da ostentação daquilo que se tem. Eu acho muito interessante esse ritual, pensando nele num código amplo, que é isso. Dar muitas dádivas é, de algum modo, também confiar num circuito em que outras dádivas virão de outros, né? Então, você perder tudo ali dando para os outros não é simplesmente um ato de puro desapego, mas é também um ato de confiança numa comunidade complexa. Porque você ganha reconhecimento, você também não perde tudo, você ganha algo. E você tem a confiança de que daqui a algum tempo outra pessoa realizará o seu potlatch e você também acabará recebendo coisas ali. Então a comunidade mais forte se equilibra. E também a penúria não é a penúria do abandono total. É, Isso era uma coisa que me fascinava, assim, um modelo ritual contrário e ao nosso ideal, né, de bens e de posses. Mas, ao mesmo tempo, metaforicamente, eu acho que isso tinha muito a ver com o que eu reconheço na poesia, né? Os poetas, de algum modo, passam a vida angariando dons que eles receberam dos rituais anteriores, os meus, estão aqui vários aqui atrás, tem mais um tanto aqui na frente. Todo mundo que escreve, de algum modo, escreve porque se sentiu muito profundamente tocado pelo que foi escrito antes. Do mesmo modo que quem canta, canta porque foi tocado pelo canto de outra pessoa. Ou seja, é sempre o recebimento de um dom, de uma dádiva, que nos faz almejar também fazer parte desse grande círculo de produção de dádivas e dons e oferecer contra-dádivas, contra-dons, que vão para diante também, sem garantia alguma de que nós seremos recompensados, né? Diretamente recompensados. Eu acho que a poesia talvez seja um dos lugares mais radicais disso, né? A poesia, por definição na nossa era, é a arte que não rende dinheiro, né? Que não ganhará nada. Talvez você ganhará respeito dos seus pares, né? Uhum. Daqueles outros que também, ao seu modo, realizam seu potlatch. E eu percebi isso. Eu pensei, pô, a poesia ao seu modo, um ritual de potlatch. Muitos poetas que se dedicam muito violentamente à poesia, de fato, são figuras que vão ficando depauperadas mesmo do ponto de vista econômico, mas que produzem uma espécie de riqueza para a comunidade. É, eu tenho a sorte de não ser um dos depauperados, mas
certamente eu a poesia, essa poesia que eu faço é uma espécie de depauperamento. E aí o livro foi também se construindo por causa dessa noção de receber e dar, mas um gesto de dar sem a garantia imediata do receber, né? O livro foi construído a partir também de relações de tradução, que é uma coisa que eu tenho desde o meu primeiro livro, a abertura do meu primeiro livro, meu livro de estreia, o Brasa Enganosa, o primeiro poema mais assim visível do livro é uma tradução, né, de uma lápide em latim. E há mais um pedaço de tradução de Dante Alighieri no meio, um pedaço de uma prosa de Dante Alighieri que eu transformei num poema. E todos os meus outros livros, de algum modo, eu faço questão de colocar alguma pequena tradução ali. Às vezes, na maior parte das vezes, eu não informo isso. Eu simplesmente manipulo alguma obra ou texto que me toca e enxerto ali como parte, né? Como se fosse um modo de eu mesmo incrustar no livro uma parte do meu reconhecimento dessas dádivas que vem antes. No Uhum, Potlat, eu decidi fazer isso de modo mais sistemático. Não vou lembrar agora quantos poemas aqui são traduzidos, mas deve ser uns 7, 8, uma coisa assim. E dessa vez, pela primeira vez, eu decidi colocar notas também, deixar muito claro de onde veio cada coisa que ali está atravessando. Que eu sou um pouco avesso disso. Eu deixo para as pessoas, né? Se você descobrir que isso aqui é uma tradução, melhor, é uma camada mais de leitura, mas não é algo que é preciso, né? Você não precisa saber. Mas eu achei que em alguns momentos nesses rituais de doação, a gente gosta de dizer: ah, eu tenho isso aqui, quem me deu foi não sei quem, e agora eu estou passando adiante aqui para você. E ao passar adiante para alguém e dizer que veio de outro, tem digamos, uma dupla responsabilidade, né? Sou eu que estou te dando, mas saiba que isso também tem importância para mim, porque não fui eu que fiz ou não fui eu que adquiri, mas já veio como um presente de antes. Então, no caso do Potlat, eu achei importante ter essa, essa explicação que sou acadêmica, mas que aqui, para mim, queria deixar mais claro esse círculo complexo de onde vêm as coisas. Na medida do uhum. possível, de deixar claro. É isso. Não sei se eu respondi bem, mas É, é pensar a poesia como um tipo de potlat ou algo que se associa a esses rituais do qual o potlat é o exemplo mais famoso, mas não é o único, né? De, uhum, de presentear um grupo grande com quase tudo que se tem. uhum. Pois é, o livro, gente, ele traz ao fim uma página com essas notas, É. e ali a fórmula que você usa é o a partir de, poema a partir de tal poeta, tal ritual, tal tradição, etc, né? Então, não sei, talvez você pudesse explicitar um pouco mais como é que funcionou, porque isso é algo que atravessa já a tua produção, que não está só aqui. Você mesmo disse aí há pouco. Como é que Hum. se deu esse percurso dessa relação entre o traduzir e o criar, né, em voz própria nesse percurso poético? E talvez fazer menção a algumas das referências que você traz aqui nesse livro especificamente. O que que Tá. você acha? Para mim, eu diria que a tradução foi o modo que eu encontrei para continuar escrevendo por muitos anos. Eu escrevia poesia desde adolescente, uma poesia horrorosa, né, que eu fiz o favor de me livrar dela, mas escrevia. E quando eu comecei a fazer letras, eu, como muita gente que eu já vi, fui tomado desse ímpeto de abandonar a escrita. Assim, o peso da tradução acho que ficou grande demais sobre os ombros e eu parei de escrever. Era E com horrorosa por quê? a minha poesia, muito sentimental, autoindulgente, autocentrada, tudo que eu Uhum, detesto em poesia, assim. Essa que acha que é boa sem trabalhar, essa que acha que está inovando sem conhecer, e isso. No uhum, fundo, como quase toda essa que é muito autoindulgente, ela é autocentrada. A minha poesia hoje, ela, mesmo quando eu estou falando de algum acontecimento que eu vivi pessoalmente, o que me interessa não sou eu. É como uhum, isso pode ser dado ao outro, né? Então, se tem um eu lá, esse eu pode ser o meu eu biográfico que gerou, muitas vezes não é,
mas é um eu na medida em que eu aposto que outros eus podem ocupar esse lugar e que não precisa ser a minha pessoa, a minha trajetória. Enfim, e quando eu parei de escrever poesia, foi o período em que eu mergulhei na tradução. Eu estava traduzindo, começando a traduzir Propécio, que virou meu trabalho de mestrado. Enquanto eu traduzia Propécio, eu comecei a ler o Tselan, estava estudando alemão, comecei a ler o Tselan, e aquilo explodiu a minha cabeça. Então eu traduzia Propécio e para descansar eu traduzia Tselan. Porque aí um era trabalho com prazo e o outro era um modo livre de me relacionar com o poeta. E por muitos anos, o meu modo mais imediato de me relacionar com um poema era traduzir um poema. Uhum, Gostava demais de um determinado poema e assim, eu quero escrever esse poema também, vou traduzir esse poema, o meu modo afetivo de responder o poema e intelectivo também era tentar escrever um poema paralelo, né? Traduzi-lo, né? Em outras palavras, traduzi-lo. E eu acho que isso se tornou tão forte que eu fiquei realmente quase uma década sem escrever poesia. Acho que uma década é exagero, mas uns 6, 7 anos sem escrever poesia autoral. E só voltei a escrever quando eu já estava morando aqui em Curitiba. Quando eu voltei a escrever, eu acho que é isso. A tradução foi o meu. Eu olhei para o meu passado e falei, nossa, escrever poesia traduzida foi o meu modo de não ter parado de escrever poesia. Eu escrevi poesia, no fundo, eu escrevi poesia sem parar durante todo esse período, mas eu de algum modo encruei o lado autoral, o lado da invenção, né? A invenção de onde esse poema vai partir. E deixei mais o artesanato mesmo da poesia, encontrar o verso, encontrar a forma, ou a melhor imagem diante das constrições ali que uma tradução me deu. É mais um trabalho, eu diria, de um artesanato de domínio técnico do que de invenção ou de abertura uhum, para um afeto. Mas envolve isso também traduzir, porque você escolhe as obras que te tocam e você tenta responder a determinados aspectos também de modo inventivo, afetivo, que é muito próximo da criação de um poema novo, vamos colocar assim. Então, desde que eu comecei a escrever os poemas meus, voltei a escrever os poemas autorais, vamos botar assim, eu sempre parte desses autorais são relações com textos outros que são mais ou menos tradutórias. Alguns são tradução mesmo, sim, eu peguei e traduzi, e outros são escritos a partir de, no sentido mais vago, né, de escrever um poema com um outro poema ecoando muito forte. E claro, aí tem vários que não tem nada consciente, né? Eu escrevi um poema, depois eu posso até descobrir que tem uma influência de A ou de B, que tem um eco de alguma coisa, mas que não tava projetado. Então isso está na minha escrita o tempo inteiro. E no Potlat eu acho que isso tomou uma forma conceitual. Eu uhum, precisei, de algum modo, reconhecer frentes e eu queria no caso do Potlat, deixar muito forte uma construção que é, sim, da minha trajetória, mas que eu acho que é muito da cultura contemporânea, das possibilidades da cultura contemporânea que a gente vive, que é de um cruzamento muito heterogêneo de coisas aparentemente inconciliáveis. Então, aqui, sei lá, o primeiríssimo poema, primeiro tem o livro se abre com um provérbio Kikongo, né, que eu traduzo a partir do Tigana Santana, né? Depois o primeiro poema, primeiríssimo de todos, é do povo Shona, né? É um canto funerário do povo Shona, porque o livro Potlat ele tem algo um pouco fúnebre, um pouco lamentoso, assim, que eu acho que atravessa quase tá lado a lado. Mas eu decidi pensar assim, eu não preciso, um pouco contrário ao modelo identitário atual, em que a gente se identifica demais com um certo caminho só, eu posso apostar muito numa identificação heterogênea e contraditória, irracional, né? Então, o segundo que eu vou usar é Leibniz. Eu vou pegar uma prosa do Leibniz em francês e transformar num poema. Depois eu vou usar pedaço do Alcorão. E eu não tenho relação religiosa com o Alcorão, mas uma sura me interessa, a sura 81 me interessa. E aí usei isso junto com uma poesia pré-muçulmana do Al-Mu'allaqat, né? E misturei um com o outro. Depois tem o Tselan, mas não o Tselan que eu tinha traduzido, um Tselan a partir do Maurício, um poema que eu sempre adorei,
e que eu conheci através de um outro poema do Donizete Galvão, que é sobre essa coisa dos bambus. Enfim, um em diálogo com Marcelo Sandman e por aí vai. Tem um que é extraído, um poema sobre o fogo é extraído do Richard Dawkins, sabe? Uhum, uhum, Perto do fim, um canto extraído da autobiografia do Alcinegro, que eu, na época, fiz o poema e depois eu vim a traduzir o livro. Está inédito ainda, mas eu acabei traduzindo o livro como um todo, tive que retraduzir o trecho que eu tinha traduzido para ser poema para ficar no modelo lá da autobiografia. Então, enfim, tem mais outras coisas, mas o que eu queria é que isso se encontrasse de modo radical, porque essas forças eu acho que são constitutivas, na minha formação, claro, mas do modo de viver contemporâneo. A maioria das pessoas aposta simultaneamente na ciência, por exemplo, e em coisas que são completamente não científicas. Pode ser astrologia, pode ser tratamentos ligados com xamanismo, com benzedeiras, ou na própria fé. Então, a gente não precisa ser uma coisa ou outra de hipercoerência, né? Nós somos feitos de modos não claramente articuláveis, mas que estão articulados numa existência. E uhum, eu quis que o livro fosse isso, porque essas dádivas que a gente recebe como poemas são mesmo assim, né? E eu às vezes sinto isso, eu adoro poetas completamente contraditórios, eu não sou coerente no meu amor poético por obras também, eu sou também incoerente. Sou atravessado por coisas que não fazem sentido e que poderiam ser até inimigas num determinado momento, né? E não vejo grande problema nisso. Então eu fui meio que deliberadamente escolhendo alguns trechos que eu achava que poderiam fazer parte do livro pelo seu tema, pelo seu modo de articular uma questão, mas que ao mesmo tempo fosse construindo essa persona complexa, né? Poesia ameríndia da América do Norte, mas poesia shona africana, Frantz Fanon pensando política mesmo e o impacto da colonização, Leibniz pensando sobre o entendimento do mundo, e Celan pensando sobre a relação de paternidade. Então, tudo isso pode estar no mesmo lugar. Mas para uhum, eu colocar isso num campo de antologia de poesia, seria uma antologia dessas que às vezes os concretos faziam, que o Décio Pinhatari tem, por exemplo, né? 200 e tantos poemas, não sei quantos poetas, tem um título assim eu nunca consigo lembrar exatamente. Esses livros são muito bons de ler, mas eles são muito focados no tradutor, né? O que importa muito é como o tradutor traduziu aquelas obras. E eu queria muito que fosse o contrário, muito que esses poemas se articulassem. Então tinha um trabalho de escolhê-los e de traduzi-los dando um campo de variedade, que para mim é sempre importante. Eu não gosto de livro monotônico também, não, assim, que começa e fecha igualzinho. Eu prefiro que o livro tenha movimentos, né? Mas que tivessem dentro de uma grande amarração também dentro das partes do livro. Então essa foi um mix entre meu próprio comportamento de poesia, que é essa de colocar a tradução junto com a criação, mas dando uma articulação para o livro, e nesse caso, nesse livro em específico, articulando com a noção de um potlat poético. uhum, uhum. E o livro do Décio, acho que é de Safo a Apolinés, alguma coisa assim, né? Tem um Isso. arco grande e é monotemático também, né? São os poemas eróticos, poemas de amor, né? Sim, sim. O provérbio que você menciona, é, que abre o seu livro, né? É pássaros possuem penas porque lhes foram passadas por outros pássaros. E que dialoga totalmente com o título, e com essa ideia que você vem aí desenvolvendo na tua fala dessa relação dentro da poesia. Mas, ao mesmo tempo, tem o aspecto que você mencionou há pouco, que é uma espécie de tom que atravessa o livro, que é um tom bem, eu diria assim, pessimista, que está voltado. Talvez o final, a última parte, reverta um pouco isso, a gente pode falar depois. Mas Uhum. tem esse tom de luto, né? Esse tom de Requiem, esse tom de Ezequiel, sei lá o quê,
com muita presença da palavra morte, do pus, da ruína. Tem uma figura que parece que atravessa o livro, que é o vivo-morto, o morto-vivo, eu até anotei aqui, o cadáver adiado, vida de morto e carne, vivo-morto, o poema sobre o Lázaro. Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Esse senso social, esse senso histórico que atravessa o livro também e que lhe dá uma espécie de unidade. É, é, é o primeiro livro maior que eu escrevo depois do Carvão Capim, que é um livro que também tinha um certo tom pesado e que estava fundado numa oposição vida e morte entre o capim muito vital, o carvão aparentemente já morto, mas ao mesmo tempo, ao longo do livro eu ficava pensando no lugar do capim como um material importado, transplantado. O capim que a gente tanto vê nos terrenos baldios, em geral, foi plantado em algum momento no lugar da mata nativa, né? E o carvão muitas vezes é vital, é o que nos aquece em uma noite fria e por aí vai, né? As relações complexas. Mas havia um tom pesado. Foi um livro escrito majoritariamente a partir de 2013, quando aqui no Brasil as coisas começam a ficar complicadas. E o Potlatch foi muito escrito a partir de 2018. Então o Brasil estava afundando mesmo, assim, afundando a passo rápido. Não só o Brasil, mas acho que a gente hoje, né, depois dessas semanas que nós tivemos aqui de Brasil em chamas, e é uma coisa que não, que tem se repetido, né? A gente está numa certa falência climática, numa incapacidade de articular questões sérias, enquanto uma sociedade de espetáculo assim ridícula persiste, né? A gente está vendo esses debates pelo poder ali em São Paulo, como é que Uhum, a gente rapidamente se desvirtua da discussão séria e absolutamente premente, fundamental para espetáculo, né? Então é um livro criado nesse mal-estar, um livro que enfrentou a pandemia também, e eu acho que não teve como ele não ter esse tom de luto muito profundo, mas ao mesmo tempo, e é isso por isso que ele tem uma parte final em que há algo para abertura, né? Por ansiar dentro desse cenário, a gente poderia chamar exageradamente de apocalíptico, uhum, uma potência de vida, né? E essa potência de vida, ela precisa não ser ingênua, ela precisa ser afirmativa dentro, das condições catastróficas que vão se anunciando. Então, por isso, não à toa, eu fui lá buscar no Alce Negro, né? É um canto de alguém que viu o seu povo ser devastado, né? E que termina o livro, Alce Negro Fala, Black Elk Speaks, transcrito pelo Neihart, um poeta norte-americano hoje pouquíssimo conhecido, aqui no Brasil, desconhecido, é, mas que é isso. Ele narra as batalhas dos Lakota contra o governo norte-americano, até serem devastados, até viu o massacre de Wounded Knee, que é meio que a pá de cal mesmo na resistência Lakota. E é um velho já cego que mora naquelas reservas indígenas norte-americanas que fazem as reservas indígenas no Brasil parecerem a coisa mais linda imaginável, porque as uhum, norte-americanas são pedaços de terra em geral no meio do nada, sem condições de plantio, sem condições, sem mata, sem nada, né? E ali ele ainda é capaz de cantar, e ainda é capaz de pedir que o povo dele viva, né? Então, para mim, era um poema que precisava ficar lá perto do final, porque eu também não aceito que a poesia seja a mera constatação da devastação, né? Mesmo nos piores, nos tempos mais sombrios. Outro dia a gente estava tendo uma conversa de que eu aqui com o pessoal que era da Escamanda, a gente mantém um grupo de conversa. A gente não edita, mas a gente mantém o contato contínuo. E tava lá uma conversa se há tempos sombrios ou se todos os tempos são sombrios. E a tendência do grupo era a dizer todos os tempos são sombrios. Mas eu tava lá insistindo assim, podem ser, pode nunca haver um tempo que não é sombrio, mas há os tempos mais sombrios, né? uhum. Se não há tempos exatamente de luz, certamente há tempos mais sombrios que outros.
E há uma resposta a esses tempos muito aos mais sombrios. Mas eu acho que uma das funções da poesia tem que ser, essa é a minha aposta, tem que ser fazer as pessoas quererem viver. A poesia não pode ser algo que faz as pessoas quererem entregar os pontos. Nem a poesia, nem nenhum tipo de coisa que a gente chame de arte. Tem que ser algo vitalista. Mas isso nunca pode se confundir com ingênuo, né? É preciso ser vitalista no ponto em que está, na demanda do que há. Então, o Potlat é isso, é um livro de mortos-vivos, de queimadas, a gente tinha passado pelo incêndio do Museu Nacional, tinha passado por incêndio no Pantanal, mais incêndios na Amazônia, quer dizer, é um livro de muito fogo, um livro sobre, o poema que é sobre rio, que tem a imagem do rio como um morto-vivo, que é um desses momentos em que aparece. É sobre esses grandes valões que atravessam as grandes capitais da cidade, são rios assassinados, ou mesmo aqui, eu moro numa região até verde de Curitiba, mas vários lugares por onde eu passo eu sei que há riachos soterrados, né? E que de algum modo a experiência simbólica de ser debitário da água de um rio que passa perto de você é perdida, né? Nós não temos clareza, a água vem do cano e a gente perde a percepção de que os rios estão aqui dos nossos lados, né? E a gente passa a olhar para o rio como para mata, para árvore, para os bichos, como problemas, coisas que nos incomodam, né? Se entra um porco-espinho no meu quintal, eu fico incomodado porque ele pode afetar o meu dia. Se uma árvore aqui cai um galho, ela atrapalha. Se ela solta muita folha, ela suja a minha calçada. Se há um rio, é uma pinguela que me atrapalha, é uma água que me incomoda, e por aí vai, né? Então eu quis também, de algum modo, aproximar esse mal-estar que aparecia agora de modo muito gritante, com o mal-estar que nós próprios produzimos ao regular a cidade de modo a, por exemplo, não olhar para a água dela, né? Não é à toa que a gente tem um problema hídrico no Brasil, e a gente tinha tido aqui em Curitiba um problema hídrico durante a pandemia também, né? Não é à toa que a gente tem problemas hídricos, a gente não quer olhar para a água, a gente considera a água corrente um adversário, Uhum. né? Então, não tem como, né? Enquanto outros povos sacralizam um rio, dão um nome para um rio, cuidam de um rio, né? Se sentem endividados com aquele rio, porque entendem que aquele rio também oferece uma dádiva. Eu acho que a gente precisava se ressensibilizar profundamente. E aí eu acho que quando a poesia produz talvez um mal-estar muito profundo, ela pode ser esse adubo, né? Adubo mesmo, na medida que ela vai nesse material no esterco, né? Vai no material mais putrefato para tentar produzir algo que vem depois como um adubo, como um fertilizante, né? Como um lugar em que as coisas se fertilizam, que elas podem ter campo para nascer. Então, acho que é isso. Por um lado, a poesia não pode ser muito higiênica e idealizada e limpinha. Por outro, ela não deveria nunca desistir, né? Nunca deveria cair no simples desconsolo total diante do caos da vida, ou da violência, ou da falta de sentido, ou do antropoceno, que é a questão atual. Falei demais. Você chamaria isso de uma missão Sim, social na sua poesia? sim, sim. É, eu me recuso a fazer. Eu posso fazer um poema de desistência, mas na medida em que eu incluo ele dentro de um livro, né? Eu me recuso a terminar os livros como uma chave de que não valeu a pena. Acho linda aquele poema, canção do Leminski, chamada Valeu, que a gente até viu uma versão lá em Londrina. E é isso, valeu encharcar essa terra de suor, valeu esquecer as coisas que eu sei de cor, valeu a dor, né? Eu acho que tem que ter isso. Alguma hora o poema tem que chegar e convocar a vida. Uhum. Mas convocar a vida como ação também, né? Não só medo da morte. É, Sim, vida também como ativa, revolta, né, no fim das contas, né? também como revolta. Você tem um texto, eu li faz um tempinho já, que acho que é de poesia de revolução e de revolta, algo Isso. assim, né? Um ensaio chamado A Revolta do Ensaio, Poema. exato. Pensando aqui, Guilherme, na estrutura, né, no esqueleto, digamos assim, numa narrativa para quem lê o livro do começo ao fim, de cabo a rabo, e não para quem lê aleatoriamente algum poema, nessa linearidade.
ou seja, na montagem dessa história que o livro traz aqui? Você diria que ele fecha nessa chave mais de renascimento, de mais otimista, com aqueles poemas do boi, do rio, do avô, a ideia, o último poema, né, de fazer o dom no contradom. Antes também há talvez um momento assim menos pessimista, menos da ruína, que é aquela erótica do poema Recíproca Mordida, né? Mas Sim. como é que você pensou essas sessões e esse andamento na linearidade, digamos assim? Eu dividi o livro em quatro partes, né? Um pouco para jogar com carvão capim. Eu gosto de que um livro guarde algum rastro do livro anterior ou de algum outro Hum, livro anterior. Então, a uhum, primeira é parte da perda, eu diria essa é uma parte que começa bem pesada, começa com esse canto fúnebre Shona e vai indo pelo mal-estar mesmo, sem muito espaço para respirar. E aí, quando vai chegando perto do fim, ele começa a guardar um espaço para as experiências amorosas, eróticas, né? E com os dois últimos ali, o caule que aqui finca e tudo termina, são relações já com os filhos, né? Com a possibilidade de uma coisa para além de nós. Para além também do erotismo, que pode ser algo esvaziado em algum nível, né? aham, Tal. Sendo que é amor fluido, né? Dos últimos tempos. Mas o que eu queria era pintar esse cenário desolador, mas a possibilidade de criar vínculos. Depois a segunda, ao invés de melhorar, a coisa se torna mais complexa, né? Entre cenas de muita violência, prestidigitações, eu acho que é um assim, o poema feito a partir da descrição do Fanon de um corpo totalmente travado pelo processo colonial, mas ao mesmo tempo tem Amor Supremo, que é baseado no Love Supreme do Coltrane. Enfim, as coisas vão ficando misturadas. Depois tem uma pequena pausa, é a segunda vez que eu faço isso num livro para falar de pessoas, né? E aí eu falo do Ernest Reber, o Juice Evols é sobre uma figura completamente desconhecida, e o terceiro é um poema sobre Odisseu, em que você tem como se fosse uma quebra, e o último é Cantos para a Árvore Florir, que é uma expressão usada pelo Alcinegro, e aí começa algum esforço eu vou tentar frutificar de algum modo a partir disso que veio antes, né? O mal-estar social, mas a experiência do amor, a experiência do vínculo com outras pessoas, tem cada vez mais tensionados. E aí é possível tentar construir alguma coisa. Então, esse é mais ou menos o desenho. E aí vai desembocar nesses dois poemas que para mim são chave. O do Alcinegro, porque é um poema de quem foi completamente derrotado, mas ainda se dirige para aquilo que ele acredita para pedir força. E o poema Potlat, propriamente dito, porque ele é esse reconhecimento de que algo me foi dado, e se algo me foi dado, eu tenho mais ou menos o dever, vamos colocar assim, de também dar algo, e para ter recebido e dar algo, eu tenho que confiar em algo que transcende a mim, né? uhum, Que aposta numa coletividade maior. Então é um poema circular, né? Um poema, usei a forma Pantun, que é uma forma de origem malásia, agora, se eu não estou confundindo, mas que sempre vai repetir os mesmos versos em lugar deslocado. E à medida que eles vão sendo deslocados, um outro sentido vai se produzindo dessa repetição circular. E aí eu achei essa forma perfeita para eu poder dizer o Potlatch. Estão em lugares distintos do globo, em culturas completamente diferenciadas, mas eu decidi fazer um poema Potlatch a partir de uma forma Pantun, cruzá-las e dar essa experiência de que as coisas vão sendo trocadas de lugar para produzir algo novo e que o nosso dever é aceitar ser parte de uma coisa, né? Uma coisa que a gente nem precisa compreender, não é se sentir parte de uma coisa maior que faz sentido, mas uma coisa maior que simplesmente existe, né? A vida como um todo, né? E aí eu decidi terminar com esse poema, que foi, se bobear, o último poema que eu escrevi do livro. Ele não foi escrito na época que eu sabia que o livro ia se chamar Potlat. Eu simplesmente sabia que precisava de um poema, eu precisava de um poema. O poema do Alcinegro era o que encerrava, eu gostava do encerramento, né? Que ele façam o meu povo viver.
Eu achava isso forte para acabar um livro. Mas depois de um tempo eu falei, não, eu preciso de um outro poema. E aí foi algo realmente construído. Eu falei, não, a forma tem que ser o pânton. Eu vou usar a construção metrificada. Eu fui decidindo uma série de coisas. E aí, em um dado momento, eu percebi, não, o pânton é a forma para falar do Potlatch, né? E o poema vai se chamar Potlatch, então. Então, foi isso, assim, já aos 40. Foi tipo esses jogos aí do futebol feminino das Olimpíadas, né? Aos Sim. 105 do segundo tempo, Aham, 120, tá. que eu escrevi o poema Potlat. O livro já tinha sido aceito pela Todavia, já tinha passado por revisão, e na última, por algumas revisões, e na último envio meu, assim, de falar assim, aqui, ó, esse é o livro. Tem mais um. Esse poema estava lá, exato. Maravilha. E fecha muito bem. A gente até combinou, né, para você que está aqui assistindo essa nossa conversa, da gente, do Guilherme fazer essa leitura ao final. Tá. Você falou brevemente aí da terceira sessão, que é bem curtinha, de pessoas, né? Eu Uhum. tinha pensado nessa sessão, nessa estação aí, também como a investigação de linguagens, assim, né? Linguagens estranhadas, talvez, né? A linguagem da esquizofrenia, do autismo, dos travos, né? Para fazer essa discussão, eu trago uma anedota que foi quando perguntaram para o Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, sobre o porquê a escrita dele era intrincada, era considerada difícil diante do padrão mais normativo das escritas sociológicas, né, que são bem utilitaristas, tá, bem assim, né, transparentes, de certo modo. E ele respondeu assim: olha, a realidade social é complexa, a minha linguagem. Então, a realidade social deve ser descrita e escrita de um modo complexo, né? E nessa sessão 3 aí você investiga essas outras linguagens através desses personagens, dessas pessoas, no fim das contas. Como é que você vê essa noção de dificuldade nos seus poemas, Guilherme? Você considera os seus poemas? A gente está falando, a sua poesia tem uma missão, a sua poesia lida com a ruína, lida com a catástrofe, lida com o renascimento, com a resistência também. Mas como é que é essa questão de como comunicar isso no fim das contas? Você considera os seus poemas difíceis? Eu pessoalmente não considero muito difíceis, mas já me falaram mais de uma vez que são, então eu tenho que assumir que talvez sejam. Aham, Mas eu acho que você resumiu bem. O Geoffrey Hill, que é um poeta britânico, ele tem uma entrevista em que ele fala sobre isso. Ele é acusado de fazer poemas muito complexos, e ele fala: nós somos seres complexos. Por que que um poema não deveria ser, né? E eu acho que essa é uma resposta muito honesta, assim. Eu quero tratar de coisas que são difíceis e de uma experiência de vida que eu considero complexa. Então, o poema vai ter que ser complexo. Se isso quer dizer que ele vai ser difícil, bom, que seja. Mas aí eu acho que também tem um detalhe, e eu acho que é um detalhe histórico. Eu não sei se toda poesia tem que ser assim, eu não sei se a poesia tem que ser assim, se tem que ser difícil, né? Tem aquele A Arte do Difícil do Yeats, poema famoso, o Augusto de Campos já traduziu, cita como. Eu não tenho necessariamente um fascínio pelo difícil. Eu gostaria muito de escrever poemas claríssimos e translúcidos e que qualquer pessoa lesse e se sentisse tocada de beleza. Mas eu, ao mesmo tempo que eu quero, na hora que eu começo a escrever, não é o que eu quero escrever. Então, não é o que eu tenho que escrever, e eu tô bem com isso. Então, os poemas são densos, eu diria. E aí talvez a gente reconheça isso como difícil. Eles articulam coisas de modo um pouco inusitado, um pouco densa, e pode soar difícil. Mas eu acho que é essa questão. A sociedade é difícil, Bourdieu está dizendo uma coisa muito certa. E por último, aí eu acho que é a diferença da poesia, talvez, de um pensamento crítico, que pode ser social, pode ser sociológico, pode ser antropológico, filosófico, é que o poema talvez seja mais forte quando ele faz algo acontecer. Eu estou tentando lembrar o nome da mulher, eu estou lendo um livro muito bacana no momento, que é O Homem Não Existe. Esqueci o nome da autora agora. Ai, tava com o nome dela na ponta da língua. Deixa eu bater aqui e já te digo porque eu não gosto de não dar o nome. A Lígia Gonçalves Diniz. Né? aham, E ela fala uma coisa, em um dado momento ela tá falando sobre orgasmo masculino lá, e ela fala que ela
não tem como saber nunca o que é um orgasmo masculino, porque ela não tem como ter, e que as descrições técnicas que ela já viu não disseram mais do que o Whitman num poema. E não porque o Whitman descreve, mas porque o Whitman fez ela sentir alguma coisa, né, que ela considerou análoga. Eu acho que, tô dando essa volta toda para dizer, não é à toa que o Whitman é um grande poeta. Eu acho que os poetas, mais do que fazendo a gente entender algo abstratamente, eles fazem a gente, de algum modo, passar por alguma experiência. E se, no caso do Potlat, nesse livro, a experiência é de mal-estar, o livro tem que fazer mal-estar, mais do que fazer uma descrição do mal-estar. Só que eu acho que a maioria das pessoas estão acostumadas a entender o mal-estar como a descrição do mal-estar. Então você vai lá e pinta uma cena em detalhes horrorosa, né? E eu acho que não, o mal-estar tem que vir com a própria linguagem. E às vezes você pode não entender uma sequência de imagens, não articular bem aquela sintaxe, ou não entender bem tal palavra, ou não entender bem porque que o poema está passando por ali, mas talvez o poema produza esse efeito. É a mesma coisa, o desejo, né? O recíproca mordida, que você mencionou, eu acho que é um poema que quer, de algum modo, produzir desejo, mais do que descrever o desejo. E aí um poema dá certo quando ele consegue produzir isso. Pode acontecer, pode não acontecer, ou pode acontecer com um leitor e não acontecer com outro. Não Uhum, é, uhum, não é algo objetivo, né? Mas é algo que pelo menos para mim, a pretensão. E eu acho que o poema difícil faz isso melhor, porque ele exige mais tempo. Eu acho que por causa disso, mais do que qualquer coisa. Porque ele, ao opacizar a linguagem de algum modo nos acerta mais do que servir para decodificação. E em segundo, porque ele toma mais tempo. E a gente vive numa sociedade que tudo é rápido, né? As pessoas já pegam um livro pensando em quanto tempo será que demora para eu ler um livro. Eu gosto muito da ideia de que um livro pequeno pode tomar muito tempo, porque você precisa reler, você às vezes precisa largar o livro, né? Você lê um determinado poema e fala assim, não, calma, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu ver o que que eu estou sentindo sobre isso. Enquanto a gente geralmente pensa, eu leio, sei lá, uma página em 3 minutos, o livro tem 50 páginas, tem uhum, 150 minutos, 2 horas e meia, eu leio um livro. Pronto. Acho uma relação pragmática e fútil de olhar para a experiência, né? E uhum, uhum. tem esses leitores que eu adoro, eu sou um neurótico, mas eu gosto muito desse leitor que abre o livro ao meio, assim, lê 2 poemas, fecha o livro e segue a sua vida. Eu não sou esse leitor. Eu não escrevo nesse modo porque eu não sou esse leitor, mas eu também gosto muito dessa abordagem da poesia. Vou abrir aqui, vou ler um poema Aham. completamente ao léu. Pode ser que aconteça algo, pode ser que não aconteça nada e tá tudo bem, né? Eu fiz Mas a, eu fiz essa pergunta do difícil, né? Porque eu li esse livro duas vezes, assim, ou pelo menos a primeira vez eu li quase inteiro, não tinha lido, li até a seção 2 ali, até a metade mais ou menos. E agora, mais recentemente, eu li ele inteiro daí. E um ou outro poema eu revi completamente a minha interpretação. Mas assim, também, talvez a primeira leitura tenha sido mais distraída, foi uma leitura que eu fiz no ônibus, tal, assim, né, aquela coisa mais distraído mesmo no fim das contas. E agora eu fiz uma leitura mais atenta, grifando, relacionando, escrevendo em cima do livro. Então, alguma coisa se transformou ali na interpretação de alguns poemas. E por isso que eu fiz essa pergunta. Também você falou há pouco aí da, da rapidez, né, que nos atravessa. Você também trabalha com poemas um pouco mais longos, tem poemas que são subdivididos em seções internas ali, né, estações. Foi um pouco por isso que eu te fiz essa questão, assim. E talvez porque você trabalha com muitas formas, com uma literatura mundial, no fim das contas. Eu acho que isso exige de quem está lendo. Então, é um pouco por isso que eu te. eu gosto de pensar que a pessoa pode ter uma relação leve com o poema no sentido de não precisa pesquisar nada, sabe? Ela não precisa dar nota, só pode ler, né? E ver o que acontece. Inclusive, vir algo meio assim arrebatador, sem sentido, também eu acho um bom sucesso do poema, sabe? Se Uhum, isso uhum. acontecer.
Eu acho que a pior coisa, são duas coisas, duas piores coisas que podem acontecer com o poema e isso é o que eu considero um livro que eu não gosto. Eu acho pior do que o poema ruim, o poema insosso. O poema que você lê, terminou de ler e você, aquilo não causou nada, assim, é indiferença total. Esse eu acho que é o pior, pior coisa com um poema. E o outro, que é meio que associado a isso, é o poema que quando você relê não acrescenta nada, né? Então eu gosto, tem algo de tornar difícil, talvez intencional, porque não é que obrigue a pessoa a reler, mas se ela reler, eu espero, é um pouco o que você descreveu e eu fiquei feliz em ouvir isso. Você pode ter uma outra interpretação, determinada passagem que passou em branco, de repente ganha forma, ganha cor, passa a fazer sentido, aquilo que não fazia sentido numa primeira leitura passa a fazer muito sentido. Eu gosto dos poemas que quando eu retorno a eles, eu sinto, nossa, cara, olha isso aqui. Ou reler um livro e aquele poema que você nem tinha prestado atenção, de repente parece o melhor do livro numa segunda Uhum, leitura, né? Eu gosto muito disso, da sensação de que o livro é mutável. E acontece mais essa experiência quando a gente está diante de poesia difícil. Eu diria que a poesia muito fácil, ela pode até nos tocar muito e ser muito forte, mas é raro, é mais raro a gente retornar e sentir o mesmo impacto da primeira leitura. Geralmente o segundo soa sempre um pouco fraco, porque você já meio que dominou aquele ambiente, você já reconheceu, você já sabe onde você está. A poesia é difícil, mesmo na segunda, na terceira leitura, você ainda está um pouco perdido. E ao uhum. estar um pouco perdido, você ainda é mais tocado pelo impacto mesmo. Eu gosto dessa sensação como leitor. É isso. Muito bonito mesmo. É, que tal fazer a leitura, então, para a gente Ó, fechar? Eu vamos lá. quero agradecer quem está assistindo aqui, quero solicitar novamente, né, que façam seus comentários, que divulguem as conversas. A gente está nesse ambiente, nessa plataforma tão poluída de tudo quanto é porcaria e fazer a literatura frutificar aqui é difícil. Sozinho a gente não consegue, é preciso haver essas trocas todas. Eu acho que essa ideia, inclusive, de dom e contradom, diz respeito também a esse espaço aqui, a essa, né, a esses diálogos que a gente vem travando aqui, tem quase 2 anos. Então, quero agradecer às pessoas que têm acompanhado e que ajudem, né, a que isso frutifique no fim das contas. Ó, e O eu vou aproveitar Benedito e vai ler um livro vou aí, poema aí. falar uma última coisa, agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar pelo vigor de dar continuidade a um trabalho que é raro, eu diria que é infelizmente raro entre poetas. Eu acho que não só no Brasil, mas assim, no Brasil é onde eu vivo, né? E onde eu vejo melhor. Mas tá todo mundo sempre muito concentrado em falar de si, né? Em promover o próprio trabalho, divulgar o próprio trabalho. O esforço de também escutar os outros, de produzir canais de circulação, de interação, de troca, eu acho que isso tem que ser muito parabenizado. Eu passei lá 11 anos na Escamandro e foi um grande aprendizado, porque ter uma revista é isso, é se esforçar para que a obra dos outros saia, se esforçar para que outras coisas aconteçam e de algum modo a gente possa ter mais troca. Um canal de entrevistas é obviamente isso, né? Todo mundo sabe que você é poeta e prosador e ensaísta também, mas aqui você está, de algum modo, diminuindo o espaço da sua fala e dando essa fala para os outros. Então, eu agradeço pelo convite para mim, mas queria também parabenizar, porque eu acho esse gesto muito necessário. Muito, muito necessário. Que bom, fico feliz. Ficamos felizes. Vou ler então o poema Potlatch. Ele tem uma epígrafe do Lawrence Van, eu não sei pronunciar o nome dele, Van Cugnet. Eu acho é um nome em inglês com um sobrenome que não é, né? E ele descreve o Potlatch como worse than useless custom, né? Uma prática pior do que inútil. Eu acho que a graça dela está nesse useless aí, exatamente. Esse fato de ser worse than useless é o que faz ela mais necessária. Vamos ao poema. Potlatch. Estes os dons que antes nos deram,
trazendo anéis de flores novas, rebentos sob os pés na terra, sementados no lar da cova. Trazendo anéis de flores novas, vão contra os dons dos meus avós, sementados no lar da cova, alheia, décadas depois. Vão contra dons dos meus avós, ao outro lado da família, alheia, décadas depois. Como uma filha vem da filha, ao outro lado da família, cedendo tudo o que ganhou. Como uma filha vem da filha, como um avô vem de outro avô, cedendo tudo o que ganhou. Desfaz-se tudo, menos carne. Como um avô vem de outro avô, concede até chegar no cerne. Desfaz-se tudo, menos carne. Onde a medula dessas coisas concede até chegar no cerne e fundação das nossas casas. Onde a medula dessas coisas, a mãe da mãe, o som do som e fundação das nossas casas, farão seu dom no contradom. A mãe da mãe, o som do som. Estes, os dons que antes nos deram, farão seu dom no contradom, rebentos sobre os pés na terra. Maravilha. E Obrigado, Guilherme. Gente, então eu deixo para vocês o link para vocês adquirirem direto na Todavia o livro, mas também está disponível nas livrarias, em outras plataformas aí. Vocês se virem, porque vale bastante a pena. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado, Guilherme. um abraço para todo mundo que assistiu aqui. Obrigado a quem chegar até o fim. Maravilha. Voltamos semana que vem aí com mais outro livro. Até lá. Um abraço.